ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast em nome de Escala Incorporadora, de Trastevere, Zoiware, Cervejaria Órbita, Supervisão Vistorias, tá no ar pelo YouTube pela Vesa TV, canal 125 da Sul TV, mais um ABC Talk Podcast do lado desse cara que hoje está com uma camisa bem legal, hein, Inácio? Cara, muito obrigado. Eu também gostei demais do seu penteado. Gostou? Léo Strong. Ele falou pra você bagunçar o cabelo assim? Falou. Ficou bom, hein, cara? Olha, você que acha aí do novo penteado do Bernardo, mande mensagem. Eu tô hoje de pijama, como que é aquele pijama de quem lá? O nome do... Bananas de Pijama. Bananas de Pijama, é isso aí. Também, tá? Seja bem-vindo, você que está acompanhando aqui pelo Shopping ABC, você é o nosso convidado especial, você que está passando aí, ó, dá tchauzinho, você que está passando pelo Shopping Piso 2 em frente à Livraria Leitura, você é o nosso convidado especial para vir fazer uma foto conosco. Boa noite, Bernardão! Boa noite, não esqueça de curtir, compartilhar, comente bastante, hoje é um assunto do que, Inácio? De garganta, cara, de fala? Hoje é um assunto maravilhoso que todo profissional precisa da boa comunicação. Todo profissional precisa entender se ele está desgastando a voz, se teve problema. E todo pai, a mamãe, tem medo. O meu filho está falando tarde, não está falando. E tem umas pessoas que têm problemas sérios. É isso aí, companheiro. Tem gente que ferra com a voz e não sabe o que aconteceu. Não é só com a voz, não. Ferra com muita coisa. Com o país todo, né? Então tem gente que... Eu não sei se ela vai dar conta de tudo isso, Bernardão. Mas... Pois é. Deixa eu voltar. Saia desse corpo. Então, e esse vai ser um papo muito... A convidada de hoje, né? Uma fonoaudióloga de renome. E a gente vai ter o melhor aí. Ela trouxe uns negocinhos aí, velho. A gente vai ver, né, Inácio? Como a gente sempre faz, hoje, dia 29, que é o dia que o programa está indo para o ar, é o dia do estatístico, Inácio. Dia do estatístico. É o seu pessoal, Bernardo? Não, já diria Ariano Suassuna que existem 3 tipos de mentira. Né? É a mentira normal, a deslavada e a estatística. Olha só. Não, cara, a estatística... Eu sou fã da estatística. Mas dizia Ariano Suassuna que você pode manipular os números do jeito que você quiser. Assim como você editar qualquer notícia ao seu favor. Também é dia do geógrafo hoje, dia 29, né? Hoje. Dia Internacional dos Soldados da Paz. Opa, pasta, estamos precisando, hein, soldados? Dia Mundial da Saúde Digestiva, porque como diz a nutróloga que esteve aqui hoje à tarde, a Juliana, o intestino é nosso segundo cérebro, né? É verdade, cara. É que tem algumas pessoas que pensam mais com esse segundo cérebro, né, cara? É verdade. E dia 30, no caso, amanhã, é o dia do decorador. Beijo, amor. Tinha que fazer isso, né, Inácio? Poxa, é o mínimo, né? Eu vou mandar um abraço afetuoso para nossa decoradora aqui, Elisete Fernandes. É isso aí. Inácio, antes de você chamar a nossa convidada, você tem algum amigo que mora fora do país, cara? Tenho alguns. Porque eu tenho alguns amigos meus, por exemplo, que são espanhóis. E eu uso bastante com eles a palavra mucho. Mucho. É uma palavra simples, mas diz muito para eles. Entendi a piadinha. Boa. Isso aí é legal, Bernardão. Você sabia, Bernardão, que tinha uma ocasião, né, que você que é lusitano, tinha um português que estava com um problema assim, caramba, esses fósforos não funcionam, esse fósforo não funcionou. Ele falou assim, eu vou acabar com esse problema seu. Eu vou testar todos esses fósforos. Testou todos os fósforos, colocou na caixinha, mandou, falou assim, vê se acende essas velas. Aí o cara pegou e continua não acendendo. Ele falou assim, mentira, porque eu testei todos e coloquei dentro da caixinha. Então, assim, tudo é uma questão de visão das coisas, né, Bernardão? Então pode falar aí, quem está aqui hoje, Inácio? Cara, Carolina Comete, nossa doutora da voz, e a gente vai entender tudo, o que é um aquecimento vocal, como que a gente pode melhorar. E eu nem vou falar para dar dicas, porque eu sempre, quando eu estou em frente de uma psicanalista e uma fono, eu tenho meio medo, assim, de falar. Fica analisando a gente. Fica analisando tanto o nosso semblante como nossa voz agora, bicho. Pois é. Vamos bater palmas para nossa doutora? Todo mundo aí fora! Doutora da voz! Muito bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Essa é a nossa energia. Você já conhecia a gente, né? Já sim. Estou muito feliz de participar. Obrigada por estar aqui, de verdade. A gente agradece. Muito bem. Uma fonoaudióloga.
quando você fala assim, poxa vida, eu vou cuidar da voz, da fala, como você chega nisso? O que te atraiu para ser uma pesquisadora e virar uma doutora? É uma pergunta muito interessante. Até porque quando a gente pensa em fono, né? A maioria das pessoas não pensam em voz, em assim, comunicação de certa forma, assim, mas a maioria das pessoas pensam assim, normalmente crianças que falam errado, que demoram para falar. E aí quando a gente vai ver o mundo da fonoaudiologia, é tanta coisa que a gente pode fazer, né? E a gente não tem nem noção, nem eu quando entrei na faculdade tinha essa noção. Mas aí dentro da faculdade a gente vai conhecendo as áreas, e aí acabei me apaixonando pela parte da comunicação, da voz, oratória. Olha só. Aí a gente tem um especialista no assunto, né? E aí acabei Fala bem quem entrando treina, nesse mundo. fala bem quem treina. Fala bem quem treina. treina. A propaganda, né? É. E, enfim, entrei nesse mundo e aí a gente... Você sabe como é, uma coisa que a gente vai se aprofundando e vai se apaixonando. E quando a gente vê as diferenças no paciente, assim... nos resultados que eles têm, quando eles começam a trabalhar a voz, a comunicação, aí faz a gente querer atuar mais diretamente ainda, né? Então foi mais ou menos isso. Você sabe que, eu não sei se hoje ainda pratica isso, mas quando as crianças tinham algum problema de aprendizado, o primeiro lugar onde se levava era na fono. Hoje em dia ainda é Ainda assim. é. Aham. É por quê? Para saber se está ouvindo bem, alguma coisa assim? Hoje, assim, hoje existe uma avaliação multiprofissional dessas crianças com dificuldade, né? Então, tem psicopedagogo, tem um neurologista, às vezes o psicólogo, dependendo do caso, assim, até um psiquiatra, de repente, né? Mas a fono, ela entra nessa parte também, de se ouve bem, se processa o que ouve, porque hoje em dia a gente tem uma gama bem grande de pacientes com uma desordem de processamento auditivo. Então, não é que ele não ouve mal, ele ouve, mas ele tem dificuldade de processar a informação que ele está recebendo. Na minha época, né, quando a gente tinha uma criança que ia mal na escola, o amiguinho lá, eu falava, ele é burro, né? As pessoas falavam isso mesmo e era normal falar. E hoje a gente sabe que tem tanta desordem dessa parte de aprendizagem, de compreensão, dislexia, né? Então, mudou muito o foco. Então, a avaliação, ela é multiprofissional, mas a fonoaudióloga, ela tem que atuar nessa área da recepção, né? Tanto da linguagem escrita, então a leitura, como é que ela vai interpretar, decodificar aquilo, quanto da parte do que ela escuta também. Então, por isso que a fono entra nesse trabalho também. A mãe, já que a gente entrou nessa história, uma mãe tem um filho... Dizem que cada criança tem o seu tempo para falar, há controvérsias, mas quando que a mãe tem que se preocupar que a filha dela ali não está conseguindo balbuciar algumas palavras? Isso é uma coisa do desenvolvimento mesmo, e cada um tem o seu tempo, a sua fase, né, de se desenvolver, mas a gente tem que ter um espelho, a gente tem que ter, assim, uma base pra gente também não se perder muito nesse negócio de cada um tem seu tempo, né, porque às vezes você acaba recebendo crianças com 6, 7 anos que falam super mal, né, crianças com 10 anos que não estão alfabetizados, então tem um tempo, tem um limite aí. Mas o que eu digo assim, uma criança assim, que tem outras crianças na família, que convive com outras crianças, que frequenta a escola, que é estimulado, né? Com 2 anos e meio ali, que não tem ainda desenvolvimento de palavras, de pequenas frases, não digo narrativa, mas pequenas frases, que consiga pedir alguma coisa para a mãe formar, né? Uma solicitação, a gente tem que observar. O pediatra faz muito bem esse papel, né? Que quando ele observa a criança muito abaixo do que é o esperado ali, eles pedem a avaliação da fono. E a escola, hoje em dia, também está sempre muito de olho, né? Quando vê a criança muito fora desse padrão, né? Apesar da gente não querer criar um padrão, nem rotular ninguém, mas muito fora desse perfil, aí eles pedem a avaliação da fono. Mas assim, uma criança com 2 anos e meio, que tem estímulos, né? Porque aquela criança também que só convive com adulto, não conversa com ninguém, é difícil ela desenvolver mesmo, né? Mas se tem crianças na família, frequenta a escola, tem o estímulo lá dos professores e não tá conseguindo desenvolver essa parte da oralidade, tem que avaliar também. Legal. Sabe, lá na escola eu vi a professora Vida. Sim. Na época que meu filho já está com 19 anos, mas ele tinha um amiguinho na classe dele que tinha uma voz muito fina. E ela trabalhou musicalmente para ele engrossar a voz. Que bacana. E ele saiu de lá de uma voz bem melhor do que era antes, né? Como é que faz isso? Como é que a gente consegue engrossar uma voz? Não sei que idade tinha essa... 12 anos para 14, por aí. É a época da muda vocal, né? Assim, do menino em geral, né?
Eu até depois, assim, não sei se a gente vai conseguir agora, mas eu tenho um caso aqui de alteração vocal, de muda vocal, assim, muito grande e uma evolução maravilhosa com o trabalho, né, com a terapia de fono. Mas é assim, os meninos nessa fase, eles fazem a muda vocal, que é o momento da parte dos hormônios que vão mudando, a puberdade ali, né? A menina não tem essa questão da voz, mas os meninos têm muito, né? E alguns meninos não fazem a muda vocal ou fazem ela de uma forma incompleta. E aí, nesses casos, a gente atua mesmo porque, além de tudo, né, de ficar ruim para eles na comunicação, tem muito uma questão de sarro. As pessoas tiram muito sarro, né? Sim, do menino que fala fino, até, né? Eu imagino. Ela trabalhou isso até por conta disso. Existem Mas foi uma técnicas. mudança muito grande, sabe? Assim, não foi só a questão da puberdade chegando, não. Ele mudou da água pro vinho, assim, de voz. E não ficou forçado, Sim. sabe? Ficou natural a voz dele. Interessante isso. Existem técnicas vocais, né? Que a gente muda a posição de laringe, que a gente fortalece o músculo para que o músculo nós temos duas pregas vocais que elas se movem quando a gente fala, elas batem uma na outra, né? E aí a gente fortalece esse músculo, cria uma posição diferente, um tônus muscular diferente para que eles tenham condições de ter uma voz mais grave. São técnicas mesmo, né? Sim. E a professora Vida, a professora de música, né? Pois é, musicalmente, eu nunca tinha visto isso. É muito bacana ela mesmo. Ficou, assim, toda feliz, né, de ter conseguido isso, né? Foi muito legal. Sim. Quando a gente pensa, já modificando aí no adulto, né? Muita gente fala assim, eu falo, eu canso, ou eu me perco, né, nas palavras, minha dicção não é boa. É possível fazer um trabalho de fono e ele conseguir recuperar? E o que seria esse tratamento para esse adulto? Sim, é possível. Hoje a gente trabalha bastante isso, né? Que é uma questão da oralidade mesmo. Visto que os profissionais, como você disse, né? Estão usando a voz cada vez mais, né? Antigamente a gente falava assim, profissional da voz, a gente pensava, é um cantor ou é um professor? E hoje a gente sabe que todos nós somos profissionais da voz praticamente, porque apresenta um programa, né? Eu atendo o paciente o dia inteiro, então eu tenho que falar com o paciente o dia todo, um advogado também, enfim, todo mundo faz muita reunião, muita call, né? Então, você precisa ter essa questão vocal favorecida. Então, a gente atua muito nisso hoje, né? Mas o principal na fono, eu sempre digo isso, assim, não existe uma receitinha, existe você avaliar o seu paciente, né? A pessoa que chegou até você com a queixa que ela tem. E aí, dentro dessa avaliação, traçar o que você precisa. A parte de dicção, a gente tem que trabalhar a mobilidade do rosto, né? Mobilidade de língua, falar palavras inteiras, normalmente falar mais devagar, porque essas pessoas costumam falar muito rápido. É o padrão de voz, fala muito baixinho, ou fala muito fininho, né? Ou não projeta a voz, fala mais fechadinho pra dentro, assim, né? Ou fala com a língua presa, né? Então a gente tem que avaliar. E aí, a partir daí, definir o que vai ser feito. Mas dá para tratar todos eles, ficam muito bons, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho bastante paciente influenciador que trabalha na internet, né? E que eles querem trabalhar essa parte vocal, porque eles já sabem, já entendem que a voz é um pilar de uma oralidade, de uma oratória, do quanto isso vai trazer de credibilidade para o influenciador, que vai vender um produto, que tem que conquistar um seguidor. Então, hoje existe uma gama muito grande de pacientes ali nessa parte, né, de influenciadores. E muda drasticamente quando o paciente trabalha a voz, trabalha a oratória, você sabe muito bem disso, o quanto isso cresce, né, assim, de resultado direto mesmo para o profissional. Então, é importantíssimo esse trabalho. Eu atendo bastante, eu faço bastante esse trabalho. E funciona maravilhosamente bem. Ô Inácio, você que é um professor de oratória, você tem habilidade de língua, não? Sim. Eu beijo muito bem. Ah, é? Só isso? Só isso. Então não precisa de muita habilidade, né? Gente, agora todo podcast eu peço licença poética de todo o meu profissionalismo épico, né? Perguntei sobre oralidade, Inácio. Oralidade. Não, cara, é que é assim, né? Você que está aí na sua casa, se você pensou outra coisa, você pensou certo. O engraçado, antes a gente tinha um padrão. Parece que para você ser um bom orador, você tinha que ser igual os apresentadores do Jornal Nacional. Sim. E ter aquela voz do Jornal Nacional. Então, se você não tivesse aquele padrão, você não era ninguém. Você não podia ser professor. Nossa, você é professor de oratória. Nossa, nem parece professor de oratória. Né? Então, era muito difícil. E aí a gente está falando da oralidade épica, tradicional.
Com o advento, eu já estou dando um pulo já, caindo nas redes sociais, onde a persona das figuras, essa transparência, essa pessoa que é mais o dia a dia, que tem gente que não tem nenhuma voz boa, que nem fala tão bem, mas geram conexões e fala para o seu público. Então modificou. Dentro do mestrado lá que a gente fala, o que aconteceu muito foi que a gente chama isso de oratória moderna e já estão chamando de oratória contemporânea. Os americanos já estão chamando isso. Por quê? É o jeitão do cara falar e se comunicar para o seu público. Então, só para contextualizar aí um pouco essa história. Você sabe que eu tenho uma paciente que ela é influenciadora e ela tem uma voz rouca. E ela tem um nódulo na prega vocal, um problema de voz, né? Então ela me chamou para ajudá-la, mas ela não queria perder esse padrão de Olha voz. só. Porque ela falou, a minha rouquidão é uma característica, né? As pessoas me reconhecem por essa voz e eu não quero ter uma voz normal. Eu quero ter o mesmo padrão de voz, porém eu quero que seja uma coisa saudável, que isso não piore, porque ela estava tendo uma piora no caso. Então, assim, realmente, você tem que avaliar o que você busca, né? E a voz traz muita personalidade, né? E às vezes, se você mudar a voz, você tira aquela voz daquela pessoa e fica estranho. Por exemplo, se você assiste uma série lá no Netflix que tem 17 temporadas, tipo um Grey's Anatomy, em uma bela temporada, a Meredith Grey estava com uma voz que não era a mesma dubladora. Desconfigurou, despersonalizou ela de uma forma, perde toda a característica. Nossa, total. Não é? Então, por isso que assim, a gente tem que... De novo, vou te falar, não tem uma receita. Tem o que o paciente precisa, o que ele quer, o que ele faz, para qual público ele vai falar. Né? Até a parte de vestimenta também, depende das pessoas que você está atingindo, o local que você está. Então mudou muito, né? Porque antes a gente tinha que ir pro épico, para quem não sabe o que é o épico, é o tradicional. A gente tinha esse modelo, né? Para cada evento. Hoje a gente fala assim, ó, um bom apresentador desse evento é alguém que é desse nicho. Antes Sim. era um apresentador que fazia todos os eventos. Hoje já modificou isso. Exato. Então, ó, você quer um bom apresentador? Põe o cara do nicho, que ele sabe as terminologias, que ele sabe isso. Gente, nada contra o apresentador, o MC, o mestre de cerimônia, mas às vezes não cabe. Eu já peguei eventos que eu falei, poxa, eu vou precisar trazer um cara muito mais formal e que seja do nicho. E às vezes o mestre de cerimônia acaba fazendo uma parte da cerimônia e alguém que é do nicho daquele evento acaba fazendo uma outra parte. E a gente está falando isso para falar de oralidade, né? Como que modifica isso no mundo atual? Fica a dica, consegue! Meu Deus do céu. Não me põe em mais isso. É uma piada interna. Tá, é uma piada interna, então. Certo? Só nós entendemos. Mas você conseguiu? Desculpa, perdão, viu? Tudo bem. A gente está com um problema de Depois remédio. Depois a gente te conta. Ô, Carol, assim como não dizem que nenhuma pessoa tem o mesmo rosto no mundo, existem duas pessoas com a mesma voz no mundo? Pode acontecer? Com certeza não. Não. Né? Com certeza Sempre não. alguma coisinha muda. Se é alguma coisinha. Numa avaliação vocal, por exemplo, né? Foi até legal você falar isso, porque assim, a gente grava a voz do paciente e coloca num programa que faz toda a análise acústica da voz. E lá você tem, assim, frequência que atinge, quantos decibéis atinge, você tem parâmetros de rouquidão, de sopro, de tensão. E sempre vai ter alguma coisa que é milimetricamente diferente, imperfeita, porque a voz, dificilmente ela é perfeita, né, nessa análise. E então a gente consegue perceber que a voz é muito diferente, porque ela tem muitos parâmetros, muitas características que você vai olhar. Quando você fala assim, a voz dessa pessoa é como? Nossa, tem tantos parâmetros para se avaliar, então para ser igualzinha porque a gente vê como é que ficam os imitadores, né? Porque a gente entrevistou, o primeiro que a gente entrevistou aqui no shopping foi o Rodrigo Cáceres. É um homem das 1000 vozes, tipo, ele consegue fazer vozes agudas, graves, e assim, eles estudam muito tempo para conseguir chegar perto, mas acho que 100% igual não dá, então. Não, 100% igual não dá, mas assim, eles têm uma capacidade muito grande mesmo de se aproximar. Eu atendo dubladores, Isso né? Dubladores ouvido. não Vai de imitadores. Vai de ouvido. E assim, a pessoa tem que ter ouvido mesmo, porque é difícil. Às vezes até pra gente que trabalha com voz é difícil, mas pra gente é mais fácil, porque se eu avalio, eu vejo assim, bom, ele tem a voz assim grave, assim, e aí você vai fazendo. Eles não, é de ouvido, né? Mas é treino, né? É técnica. Então eu quero fazer uma voz fina, por exemplo. Uma coisa, minha laringe tem que subir, tem que ficar lá em cima.
eu quero fazer uma voz grossa de um homem, eu vou baixar minha laringe lá, vou deixar bem baixa. Eu faço uma embocadura. Então, assim, você tem que... Técnicas vocais fazem você chegar próximo daquela característica vocal. Mas idêntica é difícil, é bem difícil. Doutora, a gente tá te consumindo aqui hoje. Fica à vontade. Depois a gente vai contar um pouco de história sua, causos. Ai, meu Deus. Mas assim, são muitas perguntas para você. As mulheres que estão tomando hormônio, né? E às vezes dá uma abusadinha e aquela voz de patinho chega na vida dela. Parece um espírito, né? Tem umas pessoas que se convertem, parece entidade. Tipo Nicole Balls. E isso tem tratamento na fono? Tem tratamento, mas o especial é eliminar o uso dos hormônios, né? O hormônio utilizado por essas pessoas hoje em academia é um hormônio masculino, né? Que ajuda na questão da massa muscular, né? Porque é muito diferente a característica muscular de uma mulher e de um homem. Pra gente chegar naquele corpo lá que elas querem, muitas vezes elas acabam utilizando esses hormônios, só que ele não atua só no músculo da perna, do braço, do bumbum, ele vai atuar na prega vocal, que é um músculo também, formado por... Aliás, não é um músculo não, é formado por vários músculos, né? E aí você vai ter uma alteração na voz. Então, a primeira coisa, eliminar o uso do hormônio, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a gente tem que fazer exercícios que estão relacionados porque aí a prega vocal, quando acontece isso, se você olhar o exame da prega vocal, ela fica gordinha, inchada, com edema mesmo, né? Então você tem que tratar esse edema, redução desse edema, e aí voltar à posição de laringe de uma voz mais feminina. Mas então, se a figura um não quiser árduo. parar de tomar os hormônios, não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer. Ah, tá. Porque essa era a pergunta. Olha, eu não vou parar de tomar hormônio porque eu tô a mina, né, Bernardo? Eu tô a gostosona. E aí eu queria ver se a fono dava um jeito nessa minha voz. Milagre não fazemos. tem. Tá. A gente pode até fazer algum tratamento para tentar reduzir um pouco o edema, mudar um pouquinho a posição de laringe, mas aí o hormônio vai entrar e vai ferrar de novo. Então é como se fosse um cabo de força, sabe? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Enxuga-gelo, né? Exato, um enxuga-gelo, exatamente. Agora, Inácio, sabe o que faz a nossa voz ecoar? O quê? Os nossos patrocinadores, Inácio. Ó, a gente só consegue falar aqui dentro do shopping porque a gente os tem. Não é verdade? Muito bem, vamos ostentar aí os nossos patrocinadores. Vamos falar, gente, da Scala. Scala Incorporadora e Construtora é o que está conosco aqui no Shopping ABC, né? Que construiu esse estúdio pra gente aqui, né, Inácio? Olha, ele realiza sonho e pode realizar o seu também. Você que nunca verificou, visitou e conheceu o empreendimento da Scala, você precisa fazer isso. Entra no Instagram da Scala, olha lá como escreve Scala, hein? É EXKALLA. Entra no Instagram, você vai ver aonde você pode visitar. Tem uns bem bacanas aqui em Santo André que você não vai ter jeito. Olha, a concorrência fica longe, viu, Bernardão? Fica muito, muito longe. É isso aí. Sempre tem um Scala que combina com você. Shopping ABC, o shopping que é o quintal da tua casa, porque todo mundo que é 50 a mais fala assim, eu conheço o Shopping ABC, é o MAP, não é? É aqui na Pereira Barreto realmente um dos maiores centros comerciais aqui do Grande ABC, e quiçá do estado de São Paulo, porque a gente tem história, todo mundo vai vir passear, todo mundo vem comer, quantas pessoas já namorou aqui, já casou. E Bernardão, e tem surpresas para o Dia dos Namorados, hein? Isso mesmo, vamos fazer uma campanha bem legal, ainda não está no ar, mas no próximo programa acho que já dá para falar, Inácio. Já, mas o que vai ser, Bernardão? Dá um spoiler, vai. Nós vamos abordar pessoas aqui no corredor para contar a sua história de amor. Cara, só você mesmo, Bernardo, uma pessoa assim tão iluminada para ter uma ideia. Parabéns por essa ideia sua, viu, cara? Valeu, muito obrigado. E ó, gente, o shopping está dizendo pra gente para você vir conferir a exposição imersiva Alice no País das Maravilhas no piso G1, que fica até dia 8 de junho, Inácio. É Shopping ABC, é o shopping do nosso coração. Você é o nosso convidado especial para vir fazer uma foto, para conhecer aqui no piso 2, em frente à Livraria Leitura, para fazer aquela publicação, e você vai ser muito bem-vindo e pode concorrer a prêmios, viu, Bernardo? É isso aí, Inácio. E vamos falar da Trastevere, Inácio! Trastevere, Bernardão! A família Cometti também, a família italiana, Estamos Inácio. lá.
Você já tem o seu passaporte? Não tenho. Ah, amigo. Agora chegou o momento, Chegou eu o acho, momento. né? Chegou o momento que a Agora Trastevere chegou mesmo. faz a sua cidadania italiana. Vai lá na Trastevere, não faça isso sozinho. Corre o risco de pegar um picareta por aí, né, Inácio? Poxa. Vai atrás de um escritório que já fez mais de 5 mil cidadanias, inclusive da nossa conterrânea aqui de Santo André, Dani Calabrese. Que estará aqui no final do mês fazendo uma super participação. É isso aí. Então, para você aí que precisa fazer a sua cidadania, se você tem até o 3º grau aí, pode procurar lá o pessoal da Trastevere pelo QR Code que está aparecendo aí para você. E a Trastevere deixou um kit aqui para você. Olha que Né? maravilha. Vou tentar um pouquinho mais. Tem um passaporte aqui já italiano para Nossa, você, pode muito viajar para Itália, viu? Adorei, hein? Que maravilhoso. Deixa eu ver o que temos aqui. É, tem umas coisitas aí da Trastevere. Muito, muito obrigada, viu? Vou olhar. Realmente é uma coisa que, assim, a família tem buscado, viu? Então, Você viu? Ó, busque no lugar certo na Trastevere. pode deixar. Muito obrigada, O gente. que mais, Inácio? Zoiué pensou em grandes uniformes, pensou em dar autoestima aí para sua equipe, seus colaboradores. Se você tem um lugar certo, é Zoiué. O QR Code está aqui se você precisar saber aonde que a Zoe fica, todo o seu Instagram. Não tem QR Code, Mauricião? Ali é QR Code, Ah, rapaz? bom, é que ele deu risada, eu pensei que não tinha QR Code. E o ABC Talk Podcast, sabendo tudo isso, olha, tem camiseta das 7 cidades. Olha só que moletom bonito das 7 cidades. Camisetas a partir de R$ 58,90. É Zoiué. Traz autoestima, uniforme, um bom tecido. Você vai ver como seus colaboradores ficaram mais felizes e produtivos. E sabendo disso, eles falam assim, precisa ter uma vibe ecológica, hein, Bernardão? É isso aí, as malhas são feitas com 50% de poliéster reciclado de garrafa PET, Inácio. São necessárias 11 garrafas de 2 litros para fabricar 1 quilo de malha, ou seja, para cada camiseta, 4 garrafas PET são utilizadas. Muito bem, só um matemático para fazer uma conta... Economista! Desculpa, um economista para fazer uma conta dessa publicitária. É isso aí. Tem presente da Zoe para o nosso convidado, amigo. Inácio? Gente, mas hoje é a noite dos presentes. É, coisa você tá pensando maravilhosa. Posso ver? Eu vou olhar, Pode. né? É, se você não abrir e mostrar Pode a e camiseta, deve, né? Pode e eles deve, não né? pagam o jabá inteiro. Ah, então peraí. Ele paga meia porção só. Né? É isso aí. Ah, que legal. Eu gosto dessa camiseta, viu? É. Já tinha paquerado ela já. Eu aqui, amo o grande posso mostrar ABC, aqui, isso aí. ó? Olha que linda, adorei. Obrigada, muito obrigada, viu? Valeu, Zoe! Temos também a Cervejaria Órbita conosco desde o começo, Inácio. Você já foi a Plutão, Inácio? Cara, eu já tomei cerveja em Plutão, já tomei cerveja Já? em Marte. Plutão é mais gelada, né? Assim, É, cara, é mais longe, né? Então, Mercúrio é para dias quentes, certo? Boa! Você tá bem de analogia, é isso aí. Mais perto do sol, né? É. Assim. Mas é isso, gente. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal que fica aqui em Ribeirão Pires, no Grande ABC também. São 7 tipos de sabores diferentes de cerveja e cada cerveja é nome de um planeta. Por isso nós estamos brincando aqui se o Inácio já foi até Plutão, né? Muito bem. Quer uma órbita na sua casa? Entra no QR Code aqui, vai pelo Instagram direto para você. Muito bem, pensou em despachante, Deville Despachante. Você que está aí, ó, com problema no seu licenciamento, IPVA, multas, transferência, CNH. Olha, não sei o que fazer, como tirar minha carteira de motorista, regularização de leilão, carro que você pegou no leilão e não dá certo. Você tem aí a Deville Despachantes. Fala com as nossas Jaques. Por que Jaques? Porque são 2 sócias que chamam Jaquelines. Deville Despachante. É isso aí, gente. Nossos agradecimentos aqui no estúdio do ABC, do Shopping ABC, para Elisete Fernandes, Design Interiores, que fez toda a nossa parte aqui interna, que se chama Projeto IP, né, Inácio? Tem os IPs aí atrás dos nossos convidados, né? Projeto IP. Vamos falar também da RS Design, tudo em móveis corporativos e inteligentes, que nos cedeu aqui os móveis que estão aqui dentro. Paula Trentin Fotografia, que fez toda aqui a nossa parte técnica, com as câmeras e luzes. Balderi, né, Inácio? Muito Também. bem, pensou em Balderi. Olha só, se você quer fazer aquele jantar especial, é na Balderi Pasta e Arte. É isso aí, gente. E Bananeira Garden também, se você quiser fazer um jardim vertical, vasos de curadoria, projetos personalizados, paisagismos, procura Bananeira Garden, gente. E é isso, Inácio, faturamos já, podemos ir embora já. Ah, beleza, mas tem muito papo, tem muita voz para rolar aqui debaixo dessas águas. Carol, quando a gente fala, né, eu tenho um problema vocal.
O que é um curso de oratória e o que é um trabalho de uma fonoaudióloga? Essa é a pergunta que muitas pessoas que me conhecem me fazem. E eu te indico, eu já estou começando a te indicar muita gente, viu? Muito obrigada. Eu espero que eles cheguem. Eu espero também. Ó, tem umas 10, 12 pessoas que estão fazendo media training comigo. Sim. Que estão, a maioria, no mínimo as 8 estão indicadas para fazer fono. E aí Bacana. depois eu vou falar um pouquinho de quando eu indico uma fono num curso de media training de oratória. Legal, não, ótimo. Assim, é o que a gente já conversou, é um trabalho que é muito complementar um ao outro, né? Eu digo assim, a voz é um pilar da oratória, né? Então, assim, eu não trabalho diretamente com a oratória, mas sempre nesses ajustes vocais. Então, assim, problema vocal é um paciente que tá rouco, um paciente que tem um cansaço vocal, que tem um nódulo, uma fenda, foi lá no médico, descobriu um problema, ele vai ter uma reabilitação vocal. Isso é uma coisa. Outra coisa é um paciente que precisa de ajustes vocais. Então, o que seriam ajustes vocais? É o que eu estava falando naquela hora, vamos supor, ele fala muito baixo, ou ele fala alto demais, ou ele fala muito fino, ou ele fala muito grosso. Olha, ultimamente eu tô falando alto demais. Ele tá falando assim. Você acha? Tá falando? Ele falou assim, você tá falando alto. Eu trouxe um equipamento aqui que faz um monitoramento da voz para pacientes que falam alto. Olha Eu vou só. colocar em você para você Põe ver. lá. Vamos lá. É um arco, um negócio. E é porque cada hora eu tô fazendo uma coisa. Uma hora eu tô num evento, uma hora eu tô dando aula, uma hora eu tô no microfone. Então, assim, é isso. Aí, às vezes, eu dou... Mas se me der um toque, eu consigo abaixar. Mas, às vezes, eu chego numa pilha de uma palestra. Sim. E aí, às vezes, eu tô falando mais alto. Aí, às vezes, eu preciso... eu tô no pique do podcast, uma coisa mais, assim, menor. Aí o cara falou assim, Inácio, Como você assim tá o na podcast palestra. é menor? Como assim? Bem menor. Não, eu tô querendo. Ele é maluco, ele tá tomando remédio direito. Mas é legal. E na oratória é a mesma coisa. Quando eu percebo, por exemplo, eu tenho um cliente meu, que no seu caso é paciente, para mim é cliente. A cliente ou aluno. Ele está incomodado porque a voz dele tem uma grande variação e ela sempre termina na voz fina. Tem gente que não se incomoda e ele se incomoda. Sim. Né? E aí eu falei assim, você procura a fono e ela vai te dar esse trato. Né? Isso. Eu percebo mulheres que elas falam muito isso. Na oratória, às vezes, se ela foi muito reprimida, a gente consegue dar uma força. Mas chega um momento que ela precisa de uma fono. Sim, sabe que assim? ela precisa fazer, por exemplo, fazer uma projeção da voz e ela não consegue fazer. Exato. Isso é um fato. Então, perdão, olha eu aqui já. Então, na verdade, essa é a diferença maior, assim, de você ter um problema de voz ou você precisar de um ajuste vocal. E, por exemplo, no seu caso, é mais uma consciência vocal de você estar falando alto ou não daquele ambiente determinado que você está. E você ajustar seu padrão de voz ao ambiente. Uma outra coisa, assim, muitas vezes de assistir aula, palestra, e a pessoa, o falante, o palestrante, com aquela voz monótona. Isso tem Do bastante. começo ao fim, que dá sono e as pessoas começam a não prestar atenção no que ela está falando, porque aquilo lá ele não consegue focar a atenção. Né? Isso é um ponto muito importante para um palestrante. Né? Então, é importante essa questão do ajuste vocal dependendo da função que você vai ter. Então, esse é o trabalho da fono na parte da oratória. Né? Trazer uma voz mais potente, uma voz que chame a atenção, que desperte a atenção da pessoa. E ao contrário também. Por exemplo, a gente tem todo mundo conhece uma moça que fazia uma propaganda de uma iogurteira aí na televisão, né? Ela ficou famosa. Sim. Né? Ela, na verdade, a gente prestava tanta atenção na voz dela que o conteúdo a gente não sabia nem que se tratava o que ela tinha falado. A gente sabe do que ela falava. Mas o que ela falou? É promoção? É um lançamento? Ninguém sabia. Porque focou tanto na forma com que ela fala, e a forma com que a gente fala nunca pode ser mais impactante e chamar mais atenção do que o conteúdo, do que a gente quer transmitir. Então, esse é um outro trabalho da voz voltada para a oratória. Então, esse é o trabalho que a gente faz junto com a oratória. Antes de mostrar as fotos que nós separamos aqui da nossa convidada, Inácio, vou criar uma polêmica agora. Vá. Vou criar uma polêmica. Dentistas, hoje em dia, faz até botox em bunda. Sim. Né? Por aí tá acontecendo, né? Faz trabalho no rosto todo. Um dentista pode trabalhar como fono? Não pode, né? Assim, o trabalho da fono, dessa parte de reabilitação, voz ou qualquer uma outra área, é um trabalho só da fono, né? Hoje a gente vê que tem muitos conselhos que estão tentando
pegar a função daqui e dali, né? Então. Mas, assim, na parte da fono, que eu sei, Porque não. eles estão entrando bastante nessa parte de cirurgia plástica, Sim, né? então, bastante Fazendo, mesmo. não sei se é cirurgia plástica, botox, é cirurgia Eles plástica. fazem aquela né? coisa de harmonização. Harmonização, então, exatamente, né? Mas da fono, não. Por Não. enquanto, não. Por enquanto, não. Né? Por enquanto, não. É isso aí. Vamos mostrar umas fotinhas então, Inácio? Vamos lá, cara. Vamos Que- lá, que então. vamos ver por aí. Vamos ver o que nós separamos. Primeiro a gente colocou umas clientes suas, tá? Para você explicar mais ou menos quais são as coisas que estão fazendo aí, né? Ah, sim. Essa primeira foto aqui, ela é uma influenciadora, ela teve uma alteração vocal após uma cirurgia. E aí a gente tá fazendo o uso do canudo, até a gente já fez, né? Teve um dia que a gente mostrou um Sim. aquecimento vocal de vocês, né? Sim, No nosso sim. Instagram tá lá até hoje. Isso, então. A gente usa o canudo, né, dentro da garrafa para fazer o aquecimento vocal, para trabalhar a projeção da voz, tirar tensão vocal. Então, dependendo do problema que o paciente tem, a gente pode usar como uma terapia mesmo, ou então só para aquecer mesmo, preparar a voz para um uso intenso, né? Ali a Carol, ela é jornalista esportiva. E ela tinha uma alteração vocal, um problema mesmo de voz, né? Que a gente tratou por um tempo. Ali a gente tá fazendo laser. O laser, ele, em especial, ele promove um processo de desinflamação. Então, ele deixa a prega vocal menos inchada, com uma condição melhor de vibração. Então, hoje os cantores, os profissionais da voz usam muito o laser como ajuda aí no tratamento, né? E até para preparo vocal também, porque deixa o músculo ali mais tinindo para um trabalho, para um uso vocal prolongado, assim. Legal. Vamos ver mais. Aqui a gente está fazendo ultrassom, né? O ultrassom também é um trabalho que a gente usa mais para questão de inflamação e de inchaço. Essa era uma paciente que também era um pós-operatório, ela tinha uma alteração vocal. E ali a gente usa um neuromodulador, né? Que é como se fosse um choquinho que a gente faz para fortalecimento da musculatura da laringe, para melhorar a parte da voz. E o laser ali no braço também é um outro processo que chama a técnica de Lib, que é uma técnica que promove uma questão de desinflamação do corpo todo, assim. Então, independente de onde está o problema. Então, isso sim, fisioterapeuta usa bastante laser, dentista usa laser, né? Não é uma terapia de fono direta, mas eles usam o equipamento, assim, é bem usado. Certo. Esse aí, ele é o shaker respiratório. Ele é um equipamento que inicialmente era usado por fisioterapeutas para trabalhar a parte da respiração. E depois da fono, a gente conseguiu associar esse trabalho para a parte da voz. Então, a gente trabalha voz e respiração junto, para fortalecimento, condicionamento vocal em especial. Essa é uma paciente professora que estava tendo alguns desgastes vocais, porque muitos anos dando aula, né? Sim. E chegava lá no final do dia com aquela voz cansada, rouquidão. E essas terapias funcionam muito bem, rapidinho o paciente fica bem, Legal. melhora E você demais. trouxe algum equipamento aí pra gente... Trouxe aqui, vamos lá. A gente Ó. continua com as fotinhos daqui a pouquinho. O primeiro aqui que eu trouxe é o que eu tava falando pra você, que ele faz... Só porque trazer ele tá meio soltinho, acho que talvez esse aqui a gente pode mostrar depois, porque eu vou ter que prender ele, vou tomar um tempo aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo prender ele. Vou tomar o tempo aqui, né? Melhor a gente pegar o outro primeiro, depois eu Pega o faço. outro. Depois eu mostro esse, porque ele tá meio soltinho. Mas basicamente o que eu trouxe vocês mostraram aí, né? Mas vamos lá, ó. Esse é o laser, que a gente até usou aquela vez com vocês, né? Tá. Que é um equipamento mesmo para mais preparo vocal e processo inflamatório também. Ele a gente tem que usar com óculos, porque a luz, né, é uma luz que não pode vir certo. no olho, então a gente usa o óculos, né, para segurança. A gente tem inalador. O inalador é um outro processo bem bacana para quem trabalha voz, para melhorar o padrão vocal também, né? O inalador ele é legal. Esse Para aqui nós, é o... por exemplo, que estamos toda semana aqui falando, o que você recomendaria? Então, olha só, no caso de vocês, como vocês não têm nenhuma alteração vocal, porque a gente já se viu, eu já vi a voz de vocês, já avaliei, a gente sabe que não tem nenhum problema vocal. Seria mais o trabalho de aquecer a voz mesmo, né? Preparar a voz para vocês estão aqui falando, tem o ar-condicionado e, assim, é importante preparar a voz. A gente não se dá muito conta dessa importância quando a gente tá com a voz legal.
Quando a gente começa a ter problema de voz é que a gente vai perceber que a gente deveria ter tratado, Sim, né? Então, assim, aquecer a voz antes de um uso prolongado é importante. Eu, por exemplo, vim da minha casa para cá aquecendo minha voz no carro, né? Porque eu sabia que eu ia falar por um tempo maior, um tempo prolongado, que tem ar-condicionado, tem ruído Então, competitivo. e você veio fazendo o quê no carro? Então, vamos lá. Aquecimento vocal. Um principal aquecimento que a gente pede para os pacientes fazer é vibração de língua. Então, é como se fosse um telefone tocando, né? Então, a gente faz isso aqui, ó. Essa é a técnica mais básica de aquecimento. Alô, Carol? Alô? Tem gente que não consegue vibrar lábio, língua, porque a língua é presa. Eu Daí não a gente consigo. pode fazer com o lábio. Esse até a minha filha de 1 ano. Exato, imitar o carrinho, o ônibus, né? Mas esse tem que fazer por um tempo, assim, 1 minuto fazendo, né? Dá pra você entonar, ó. Né? Isso aquece a voz. Prepara o músculo para um uso prolongado. Esse eu faço bastante. Isso, ótimo. Tomar água, né? Durante a É que nem no meu caso que estou tomando minha aguinha. Essa sua água. Água francesa. Maravilhosa. Tá então... espumando um pouquinho a sua água, né? Tá um É pouco que eu pus um estressado. sorrisal quando eu tava com azia. Entendi. Assim deve ser. Mas tomar água durante o uso vocal ajuda também, né? Assim, porque quando a gente fala muito, a gente tem um ressecamento muito grande da mucosa, e aí você toma água, Doutora, ajuda. e tomar água com corante faz mal? Tá vazia a minha xícara, não vem Ó, me... água com Olha aí, corante rapaz. vermelho? Tá vazia. Não, né? Falando nisso, gente, olha, isso aqui foi um sucesso, esse aqui, né? Um arraso, gente. Eu fiquei emocionada É a até quando eu foto vi isso dela aqui. aqui. Muito lindo, ficou muito bom. Deixa eu mostrar ali, ó, pra vocês verem. A gente é muito bem tratado quando a gente vem aqui, viu? Olha, Viu só? isso é verdade. Ó, então aqui, ó, esse aqui é o shaker respiratório, que é aquele que ela tava fazendo, que é pra condicionamento. Parece um vibrador, né, doutor? Não sei, né? É assim? Nasceu assim? Eu não conheço. É assim? Então. É que eu acho que você faltou. Veio uma. Parece brincadeira, mas veio uma fisioterapeuta pélvica aqui. Ah, sim. Aí ela trouxe um vibradorzinho para as pessoas. Parece o que ela tava usando mas lá. Não, mas não é desse Não é, tamanho, não. né? Você é bem menor, né, cara? Esse aqui eu tô achando É um menor. pouco, né? Tá. E esse você põe a boquinha ali. Aqui, ó, vou fazer pra vocês verem. Ó. Vai lá. Pô, é legal esse aí. Aí você pode. Isso eu tô fazendo só sopro. Você pode associar um som, ó. Legal. Eu fiz esse aí. Som agudo, som grave, né? É muito legal esse. E é E difícil. se as pessoas podem comprar isso, doutor? Ou é melhor fazer com você? Não, isso é um uso, assim, tem que ser monitorado, tem que Tá. ser orientado. Os meus pacientes, eles compram, a gente treina junto e depois eles Aí fazem depois você sozinho. pode Mas você fazer, tem que né? ensinar o paciente a fazer. Viu né? só, gente? Então. Não é pra enfiar o vibrador na boca desse jeito, né? Nelson? Vai pegar o vibrador errado e querer fazer fono, né? Pra achar que é fono, né? A inalação, deixa eu só falar do inalador, que eu acho que é uma coisa Então bem vai ter bacana gente da em casa e gente fala falar. assim, Peraí. eu vi no podcast que é assim que faz. Não é. Não A é. fono não, falou, ainda vai fono colocar falou. a fono no meio dessa história aí. Esse eu gosto. Esse eu tenho Né? meu vaporizadorzinho e é muito bom mesmo. Portátil hoje, antigamente só tinha aqueles grandões, né, de tomada. Esse aqui é portátil, você leva no trabalho, né? Dá pra fazer no carro, né? Isso daqui, assim, hoje a gente usa ar-condicionado o tempo todo e aí resseca muita mucosa. Isso é Então, o legal. inalador é muito importante pra quem trabalha com a voz. Então, eu né? faço. Isso é legal a gente ter um desse aqui, né? Eu tenho um desse. Você tem? Eu É uso muito legal. bastante. Põe só soro, não tem medicamento Então, nenhum. eu tenho no carro, Bernardo. Esse dá pra comprar sozinho na farmácia. Ah, esse sim, né? Você... É que você não me vê, óbvio, né? Mas eu tenho no carro, por exemplo. Ah, é? Quando eu sempre tenho um problema de rinite, sinusite, Isso. eu sempre estou usando. Então, às vezes eu uso no trânsito, sabe? Aí eu uso, vou fazer o podcast, vou para uma palestra, eu sempre estou usando. E me ajudou muito, viu? Não, ajuda muito. E uma coisa que você está falando é até interessante, que essa parte de higienização nasal também, assim, é importante, também está muito relacionada com a voz. Tem gente que tem sinusite, renite, então fica com aquele processo secretivo e a hora que a gente vai falar atrapalha demais. Então fazer a higiene, a limpeza do nariz diariamente é muito bom. E a inalação também ajuda de certa forma nisso, né? Então é muito bom, funciona muito bem. E você vê o inaladorzinho que você pode usar no carro, que você usa só soro, não tem medicamento nenhum, não precisa de acompanhamento de fono, dá pra fazer sozinho, né? Equipamento não, porque você precisa saber fazer, mas a inalação é inalação, né? Sim. E é uma coisa que dá pra Doutora, fazer. e tem uma coisa que é bacana. Tem gente que quer aquecer a voz, né?
Uns tomam conhaque, outro quer tomar uísque, outro quer tomar Jack Daniels. Afinal de contas, isso aquece mesmo, esquenta, né? Outros o corpo todo. Antigamente o sambista tomava cacau com conhaque e limão. Caracol com ovo. Caracol com... Bom, aí tem um monte de mandinga, né? Tem uns que querem assim, eu tomo chá quente com mel e não sei o quê. Aí outro come maçã, outro... Isso é bom, é ruim? O que a senhora indica? Então, dessas coisas mirabolantes, nada, né? Na verdade, o que acontece é tudo que você usa, por exemplo, uma pastilhinha. Eu vou dar uma aula, agora eu vou pegar uma pastilhinha, que isso, assim, muitos pacientes meus fazem isso. A pastilha, ela dá uma sensação de anestésico, assim. Então, você não sente que tá forçando, você não sente dor, você não sente nada. Então, parece que a palestra, a aula foi maravilhosa, mas aí a hora que chegar no final, você sente o estrago do negócio. Então, assim, não orienta o uso de pastilha. A pastilha alivia uma dorzinha de garganta, tudo. Você pode até usar, mas desde que você não vá usar a voz depois. Daí não tem problema. Agora, assim, esses chás quentes, essas coisas todas aí, né, essas bebidas, enfim, elas não são indicadas, principalmente bebida alcoólica, porque elas retêm todo o líquido que você tem na mucosa. Tipo então assim, só prejudica. Esses Red Bull com Jack Daniels, que esses caras da elite tomam, não pode. Rapaz. Tá vendo? Olha, você até pode, né? Não no dia que você vai gravar o podcast, também não no acho. dia que você vai dar a palestra, na sua xícara aí. Agora a água aí, ó. Sim. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, assim, né? Eu também via no pagode eles tomando cerveja ali. Até hoje em dia eu ainda vejo gente cantando com cerveja, com bebida alcoólica, né? Mas assim, hoje a gente sabe a importância da voz. Esses dias até uma cantora sertaneja aí chorou no palco porque estava sem voz, não conseguia cantar, né? Um instrumento de trabalho, então a gente tem que cuidar, né? É só você pegar o Chororó e o Zezé de Camargo. Exatamente. Olha a diferença da voz de um de outros. Pega 30 anos atrás, pega hoje. Sensacional. A do Chororó é igual. Sim, exatamente. Né? E ele tem muito cuidado, né? Ele é uma pessoa muito regrada, até na questão da saúde também, né? Às vezes parece que é meio pegajoso a gente ficar falando isso o tempo todo, mas existe um momento de tomar a sua bebida alcoólica e existe um momento em que você está trabalhando, você está cantando. Então, lá na hora do show é água e só. Antes do show também. Depois do show, vamos comemorar nosso show, nossa turnê, Acabou, nossa gravação né? de DVD. Aí você vai, então, que nem a gente tem o nosso tempo também, o tempo do trabalho, o tempo, então, eu acho que tudo dá pra gente ter um equilíbrio, mas assim, cuidar da voz, para um profissional da voz é uma coisa essencial, então, quando for cuidar, tem que ter uma fono, tem que ter uma supervisão, uma fono de preferência que seja especialista em voz, porque a fono, quando a gente se forma lá na faculdade, a gente chama fono generalista. Então, você pode atender diversos casos, mas aí a gente normalmente se especializa em uma área para você poder ter mais conhecimento e ajudar mais profundamente o Bernardão, paciente. e gelado? Você acha que gelado faz mal? Então, cara, sabe o que eu separei aqui, Inácio? Alguns mitos ou verdades para ela. E dentro deles tem o gelado. Posso fazer aqui só para... Pode. Só você falar, é mito ou é verdade, tá? Maçã faz bem para voz. Verdade. Verdade. Sem explicações? Quer explicar? Pode explicar. Não, é porque a maçã, ela tem como se fosse um poder adstringente. Então, como se ela fosse um detergente que fosse sugar secreção, algum muco que ficou parado na garganta. Então, ela dá uma bela limpada na voz. Então, a garganta é muito... A maçã é muito bom pra garganta. A touro usa muita maçã. Legal. Isso, maçã é bom. Próximo, ó. Pigarrear tira a secreção da garganta. Mito ou verdade? É mito, assim, é verdade, você parece que tira, mas você só mobiliza, você tira daquele lugar e joga pra outro lugar, né? E o pigarro faz muito mal pra voz, então... Aí é que a gente tava falando. Álcool e cigarro faz mal pra voz. Verdade. Bala de hortelã, gengibre ou pastilhas fazem bem. Não fazem bem, é mito, né? Você pode usar depois pra aliviar, mas depois do uso da voz. Bebida gelada ou muito quente faz mal. Mito. 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 Tipo assim, eu vou beber água gelada, vai me dar dor de garganta. Isso aí não é verdade? Então, é que na verdade, assim, a gente tá pensando na voz especialmente, não na dor de garganta. A dor de garganta, ela pode dar, mas assim, também assim, se você tomar água gelada e sair e tá com a garganta bem gelada e for ter uma mudança muito grande de temperatura, essa é a questão da gente ficar mais gripado e tudo mais, né? E então, é mais nisso, mas na questão da produção da voz, não tem nenhuma diferença, tá? Condimento dos alimentos faz mal.
Verdade. Verdade. Principalmente porque causa muito refluxo o condimento, né? Tá. E o refluxo, ele cria uma secreção que fica parada aqui na garganta e atrapalha muito o processo. Então, quando for usar da lavosa, voz. evita pimenta, ketchup, essas coisas. Sim, sempre o ideal é alimentação saudável. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. A Ivete vai no carnaval e fica 8 horas lá fazendo show. O que ela come antes do show? Ela vai comer uma alimentação assim, saudável, mas com bastante carboidrato, porque o carboidrato ela é energia, energia é para músculo, e prega vocal é formado por músculos. Então não adianta assim, eu vou fazer um show de 8 horas, mas vou comer uma salada antes. Você pode comer a salada, mas tem que ter um carboidrato. Legal. Então a alimentação, ela tem que ser saudável, mas ela tem que ser boa, ela tem que ser uma alimentação que vai dar energia para você poder usar a voz. Gritar prejudica a voz. Verdade. Verdade? Verdade. Verdade, porque quando a gente grita, a gente faz uma aproximação dessas nossas pregas vocais de uma forma muito forte, o impacto é forte. Então, a pessoa que grita com frequência, ela pode causar até aquele que a gente chama de calo, né? Na verdade, que são nódulos na prega vocal. E isso interfere, prejudica muito. Você vê que professor de educação infantil, a grande maioria tem nódulo de prega vocal, porque acabam tendo que falar muito alto, né? Sim. Hoje, por exemplo, oriento os professores a usarem microfone. Sim. Né? Meus pacientes, professores, todos usam microfone. E a última, beber água morna ajuda na voz. Mito Mito. também. Porque, como eu disse, assim, a temperatura ela não influencia diretamente na prega vocal. E a água morna, ainda pra piorar, ela anestesia a região. Então é aquela mesma coisa, tá anestesiado, eu vou falar pra caramba, nem vou sentir, e depois vai ver o problema como ficou. Então, é mito. Legal. Vamos ver as fotinhas agora mais. Deixa eu fazer uma pessoais? perguntinha antes das fotinhas pessoais, Bernardo, que eu fiquei aqui. Quando a senhora fala desses mitos e verdades, assim, tem gente que. O meu corpo ou o corpo dele, eu posso me dar bem mais com gelado ou com quente? Porque tem gente que fala assim, olha, eu jamais beberia uma água gelada antes da apresentação. E tem outro que fala assim, eu só tomo água gelada antes da apresentação. Então, assim, isso pode ser que tem uma, como que eu posso dizer, uma fisiologia diferente da outra, ou isso é da cabeça da pessoa? Não, eu acredito que tenha muita diferença entre as pessoas mesmo. O que eu oriento os meus pacientes? A água, em geral, temperatura mais natural, não precisa ser muito gelada, mas tem gente que fala assim, não, mas eu prefiro água gelada, eu me sinto melhor tomando água gelada, não tem nenhum problema. Agora, assim, eu não sei ainda se me faz bem ou me faz mal. Então, antes da sua apresentação, toma uma água numa temperatura mais ambiente, não precisa ser quente, mas também não vamos colocar ela muito gelada, tudo no equilíbrio. Mas, realmente, tem pessoas que tomam água gelada, por exemplo, e na hora perde a voz. Já dá uma pegada, né? É impressionante. E, na verdade, não é bem a voz que vai afetar. Ele afeta a parte superior ali da prega vocal. E aí acaba criando uma tensão na região. E aí afeta a qualidade vocal, por exemplo. Mas tem gente que não. Então, assim, nada como você se conhecer, saber os seus hábitos. Mas, em geral, assim, não orienta. Olha, toma uma garrafa de água gelada antes do show. Isso não é uma orientação. É numa temperatura mais ambiente mesmo. Beleza, Bernardão. Legal. Vamos lá, então. Vamos ver as próximas fotinhas aí. Posiciona aí a próxima fotinho. É isso aí. Ah, não. Ah, É a doutora? Olha o que temos aí. Ó, Maurício. Olha lá, Maurício. não. Sabia que... O Maurício tá aí, agora em êxtase, com o verdão dele. Sabia que hoje era o dia mundial só da saúde digestiva, viu? Porque mundial aí não tem essa foto aí. Bernardão, você sabia que ele era palmeirense? Eu soube depois que eu fui caçar as fotos aqui, né? Aí eu vi isso e falei... Comete, mas vou ter comete que significa pôr. o quê, né? E você gosta de futebol? Adoro futebol. É. Jogava futebol quando eu era criança, jogava no Aramaçã, né, no clube. Jogava no singular, também competia e tal. E Olha! Adorava jogar futebol, adorava. E gosto, acompanho até hoje. Sou um pouco irritada com o futebol, tipo, domingo, né? Tem uma minha família, na minha casa, são 2 corintianos, uma palmeirense e uma São Paulina. Então, o negócio lá ferve. E todo mundo adora futebol, então... Legal, isso aí. Vamos ver mais uma. Essa é a Fernanda Souza. Né? Isso. Isso foi um dia que eu fui numa peça dela, bem, bem legal a peça. E faz bastante tempo já. E ela é uma pessoa muito bacana, assim, nossa, tirando foto com todo mundo. E ela foi super simpática, bem legal. Legal. Essa é minha irmã, Janaína, bióloga. Só você e ela? Só nós duas. Mora em Ubatuba, minha irmã. Tem uma vida totalmente diferente da nossa aqui, sem correria. Imagina, né? Que inveja, né? Você vê só? Trabalha de bike. Outra Delícia, coisa. né? É uma vida diferenciada. Corintiana, viu? Ó? Ah, É tá comete, mas é corintiana.
Tá certo. Vamos lá. Ah, meu pai, ali em cima, Nelson Comete, palmeirense. Meu pai é um cara, assim, que eu sou apaixonado pelo meu pai, né? É um cara super jovem, alto astral. E eu me inspiro muito nele, assim. Somos muito parceiros, nós dois. E ali minha filha mais velha, a Bia, e minha mãe, que... Minha família é tudo pra mim, na verdade, são meus amores, né? Então, tô sempre postando eles aí. Minha mãe, né, nem fala, né? É o amor em pessoa. Até eu tive que ir lá atrás puxar essas fotos, ó. Aí minha família, minha filha mais nova, Maria, meu marido, Léo. E aí a gente, numa festa de Ano Novo, a família inteira. Nós somos a família é muito unida, muito grudada, nós nos amamos muito. Aí eu falei, ó, Maria pequenininha e Léo corintianos, a Bia maior aqui São Paulina e eu palmeirense. Então, dentro da mesma casa, é a guerra do futebol. Mas a minha família é minha base, a gente faz tudo junto, nós somos muito grudados, muito unidos, a gente faz tudo junto. Legal. Carol, você lembra qual é a primeira postagem que tá no seu Instagram? Nossa, não... Dia 29/4/2012. Fazem 13 anos, é isso? 2012, 13 anos. 2012. Você falou que você gosta do quê mesmo? De vinho, né? Vinho, adoro vinho. Só podia. Olha aí. Olha. Cadê? Olha lá, tava vazia já, ó. Eu tava terminando a noite já, né? Primeira postagem do Instagram seu aí, ó. Caramba, não lembrava disso. 29 de abril de 2012 aí, ó. Gosto muito de tomar um vinho, como eu te falei. É uma coisa que me relaxa, sabe? Me deixa pensante, né? Brindo a vida, Inácio. É isso aí, ó. Viu só que legal. Parabéns, hein? Obrigada, gente. Muito obrigada. Nossa, adorei essas fotos. Foi muito bom ver. Gostei mesmo, de verdade. O pessoal gosta, né? Sabe uma coisa que eu... Uma curiosidade só, Inácio, que eu comecei a pesquisar sobre isso. Tem algumas pessoas que a gente vê, são famosas, mas a gente nunca ouviu a voz. Ah, é? Quem, por Eu, exemplo? por exemplo, né? Você pode ser que você tenha ouvido. Charlie Chaplin. Você lembra da voz dele? Não. Eu... Por ser pesquisador de Chaplin, eu acabei ouvindo numa reportagem, mas não se ouvia. A ideia não é ouvir a voz do Chaplin. Porque naquela época era muito difícil se gravar a voz da pessoa. Ele usava aquele cinema mudo, né? E era... Mas outro, Houdini, o mágico. Ninguém mesmo. sabe a voz dele. Thomas Edison, quer dizer, inventor ninguém sabe a voz dele, ninguém quase não tem nada gravado. Albert Einstein, a gente vê tanta foto dele com a língua de fora e tal, mas a voz mesmo do Einstein é muito difícil. Sim, né? é verdade mesmo. Graham Bell inventou o telefone, uma forma de comunicação, e não se sabe a voz dele, né, cara? E o Freud, você já ouviu o Freud falar? A gravação do Freud? Eu não conheço. Pois é. Interessante isso. E tem pessoas que a gente sabe a voz, mas não sabe o rosto, tipo o Rock, Pois né? Hoje a gente já sabe que ele já apareceu, mas eu lembro quando eu era criança, eu ficava pensando, como será que esse homem, como será que ele é, né? E antes do Rock, o Silvio Santos, Lombardi. Lombardi, também. Lombardi, ela que era daqui de Santo André, né? É, e a gente verdade. nem sabia... E os grandes locutores, né? Que a gente fala os locutores em off das publicidades. Voz do Google. Que voz. Né? A gente foi conhecer depois, assim, que foram pesquisar. É verdade. Voz do Google, essas coisas. E a voz, ela dá a característica, né? Então, você ouve a voz e pensa assim, essa pessoa é alta, ela é baixa, ela é gorda, ela é magra, ela é... É igual um locutor de rádio, né? Exatamente. Quanta gente que você... Nossa, como que esse locutor não é tão abundante de beleza, né, para não falar feio? Pois é, porque a voz e dele é tão aquela linda. voz era sensacional, né? E aí isso é verdade, né? Ô, Carol, repouso vocal. Vamos supor que eu vou fazer uma palestra, eu vou falar bastante no dia seguinte, eu vou ficar hoje sem falar. Funciona isso? Ele funciona, mas não precisa, né? Você não precisa fazer repouso vocal para usar a voz. A gente faz repouso vocal quando a gente tem uma alteração de voz. Então, assim, um paciente que está com uma inflamação muito grande na laringe, na garganta, né, na região da prega vocal, um paciente que tem uma lesão na prega vocal e vai precisar usar a voz. Então, a gente pede um repouso vocal para a gente poupar essa voz o máximo possível. O que eu digo assim, se você não tem um problema de voz, mas você vai usar ela amanhã de uma forma intensa,
poupe a voz. Então não vai no estádio hoje gritar lá pro time, não vai num show de rock, porque vai que amanhã você acorda sem voz, né? Então poupe a voz e amanhã você vai ter uma utilização muito importante da sua voz, por exemplo. Essa eu já né? me lasquei. Então, Já? De ir num show que eu gostava muito e no outro dia eu tinha aula, Lascou, né? bifou, né? então isso sim pode acontecer. É que eu não vou em estádio de futebol, mas se eu fosse, vou lá gritar e no outro dia ter que fazer. E aí vai dar problema mesmo. Eu já tive esse problema já. Então. Esse eu já tive. Esse é o conselho, é poupar. Agora, repouso, ficar sem falar nada, só se você tiver com algum problema vocal mesmo, assim, né? Mas senão não precisa. Você sabe que a Carol, né, tem uma vantagem, né? Ah. Porque é a única profissão que ela pode virar pro marido dela e falar assim, cala a boca! E é uma prescrição médica. Exato. Olha, Mas ele não obedece, não tá? obedece. Ele não obedece prescrições médicas. E quando você tá no seu dia a dia, assim, né? Você tem alguns cuidados? Com a voz? Tem hoje em dia, né? Assim, antigamente não tinha, não. Logo até que eu me formei também não tinha, não. Hoje em dia eu tenho, né? Porque hoje em dia, assim, já faz alguns anos, mas a gente entende mais esse cuidado da voz, assim. Então, como eu te falei, eu tava vindo pra cá, eu vim aquecendo a voz no carro. A gente não tem... A nossa vida é muito corrida, a gente não tem tempo, né, de ficar fazendo muitas coisas, mas a gente tem que encaixar isso dentro da rotina. Então, eu falo pro paciente isso. Não dá pra parar e fazer? Faz no carro, faz tomando banho, faz aonde pode, né? Então, assim, eu aqueço a voz, eu inalo, faço inalação quando eu tô me sentindo com mais secreção, quando tá muito seco, né, o tempo. Tomo bastante água durante o dia, porque eu falo o dia inteiro, eu faço exercício com o paciente o dia inteiro, então eu preciso disso também, né? Então eu acabo tratando a minha voz porque eu faço exercício o dia inteiro com eles, né? Então, de uma certa forma, você trata. Mas eu tenho os meus cuidados, sim, isso é importante, né? Porque a fono sem voz também, né? Já aconteceu comigo uma vez, tá? Fui atender um paciente, ele falou assim, eu conheço uma fono muito boa pra te indicar. Olha aí, tá vendo? Please, por favor. Agora tem alguns pacientes diferentes para ela aqui, né, Inácio? Vamos ver aí. Essa vai ser boa, hein, Essa vai Bernardão? ser boa? Vai. Então, Carol, a gente sempre faz um quadro que a gente adapta ao nosso convidado, certo? E para você e se fosse comigo? Por exemplo, com você, claro, vai ser na sua função. Vão aparecer pessoas aqui, qual prescrição você daria para essa pessoa? Sim. Claro que todas elas têm vozes características. Sim. Tá bom? Vamos lá. Isso, o Inácio que criou isso aqui, tá bom? Eu já imaginei. Antes de você bater Ele em tá mim, jogando já o B.O. pra você. foi o né? Inácio que criou, viu? Então, vamos lá. O primeiro paciente é esse aqui. Que prescrição você faria com ele? Oh, meu Deus, tadinho. Que é tão bonitinho falando cebolinha, né? Não é? Olha, uma coisa característica. Tá vendo como a gente fala que a fala é característica da pessoa, Então, né? mas eu dei a sua opinião aí, depois eu vou te falar uma coisa. Assim, uma criança falando como cebolinha, a gente tem que tratar a troca na fala, né? Até porque, aproveitando a oportunidade aqui, uma troca na fala, ela transpõe para escrita, por exemplo. Então, criança que está falando muito errado antes de alfabetizar, tem que tratar, tem que procurar uma fono para fazer um tratamento e perder isso, porque senão vai escrever errado também, né? Agora, o cebolinha, ele tem toda a licença do mundo para falar errado, né? Então, deixa ele falar errado. Errado não, elado. Elado, exato. E acaba virando uma marca, né? E eu conheço algumas pessoas que têm marca por falar. Porque tem umas que tem os seus tiques, enfim. E acaba virando. E a pessoa não quer perder aquilo, né? Sim. E aí não nada errado. Mas se está atrapalhando, né, Bernardo? Vamos cuidar. Tem que cuidar. Que nem a minha paciente que eu te falei, que ela é rouca lá, bem rouca. Ela não queria perder o padrão da rouquidão, né? Mas no caso da cebolinha, às vezes. Oi? No caso do cebolinha, não Do da cebolinha. Menino. Em caso do cebolinha, tem Você aqui. tá trocando o gênero do rapaz, pô. Eu nem vou continuar porque eu tenho medo de ser cancelado. Exercício teria. Ou teria que ser alguma coisa de cirurgia futura aí? Não. É exercício. Exercício, né? E muitas vezes é só uma questão também de consciência, da criança ter a consciência que ela tá falando errado. Mostrar para ela onde é o ponto certo de articular. São coisas fáceis de tratar, né? Que a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus, fala tudo errado, né? Mas na verdade, normalmente não é tudo errado. É uma questão específica. E aí você trata rapidinho com a fono, resolve. Dá para tratar, sim. Então, mas e se vem a psicóloga para você e fala assim, para você não, para mãe, né? Olha, a psicóloga falou que se você tirar isso dele, vai traumatizar a criança. Se eu falar o que E eu tô aí, pensando, eu vou ser cancelada. e aí a gente vê crianças de 12, eu já vi lá na escola, crianças de 12, 13 anos ainda falando o L no lugar do R.
Então, assim, graças a Deus eu nunca peguei isso, né? A psicóloga falou, ou alguém falou, mas eu já peguei. E hoje em dia é muito comum, assim, as pessoas pesquisam muito, né? Tem muito acesso, o Google tem muita informação. Então, antigamente era assim, o médico falou, tá escrito lá, tem que fazer. Hoje em dia não é assim mais, né? E comigo é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que ter, assim, o jogo de cintura de tentar mostrar pra mãe o quanto isso impacta na vida de uma criança, tanto social quanto de aprendizagem, né? Porque essa criança, assim, na escola, né? Imagina só, quantas pessoas não tiram sal. Imagina uma criança de 12 anos trocando o R pelo L ainda, né? Então tem que tentar mostrar, explicar. E às vezes é muito culpa dos próprios pais, que começam desde criança e falam assim... Né, ou então a criança filhinho. fala errado e fala, ai, que bonitinho, ai, né? Isso cria, assim, como se fosse um reforço positivo, né? Daquilo que a criança está fazendo. Então, mas se o pai já pensa assim, não adianta a gente falar muita coisa, a gente orienta, né? Que eu acho que é o papel. Agora, não quer tratar, não vai tratar. É isso aí. Agora, Inácio, eu quero ver você imitando, tá? Para mostrar para nossa convidada como é que é a voz. Né? De novo, Inácio, de novo. Acho que eu preciso de um aquecimento vocal aqui. Não é bem assim, viu? É mais. Não, porque o ou pica-pau menos é aquela coisa meio chata, né? Uma voz de gralha, né? Uma voz taquara rachada. E dá pra tratar. Se eu fosse fono do pica-pau, tinha muita coisa que dava pra fazer aí, né? E esse do pica-pau é até um pouquinho mais difícil da gente. Demora um pouquinho mais, né? Pra resolver. Mas resolve também, né? Tudo a gente tem técnicas pra fazer. Então, se o pica-pau quiser, posso tratar ele. Eu tenho uma história tão traumatizante disso. Eu tinha uma pessoa que veio fazer oratória num curso e ela tinha uma voz assim. Meu Deus. E beleza, ela fez a voz. Aí eu falei assim, olha, inicialmente, de primeira vez, quando ela veio me procurar, eu falei assim, eu acho que você precisava fazer uma fono primeiro. Mas ela falou assim, mas eu queria trabalhar a questão da interpretação primeiro. Eu falei, beleza, vamos trabalhar a interpretação, leitura técnica, vamos trabalhar jogos, simulações. Fez lá comigo, fez expressão corporal, ficou legal. E aí ela falou assim, eu acho que eu me encontrei. Eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Eu falei, show de bola, vai embora. E aí eu falei, você acha que eu tenho algum problema? Eu falei, imagina, tá legal. Ele né? imitando é maravilhoso. Vai legal. E um belo dia, de coisa assim, depois de um ano, essa pessoa me liga e fala assim, oi, Inácio, eu não sei se não tinha identificador. Oi, Inácio, tudo bom? Olha, faz tempo que a gente não se fala. Aí eu cheguei achando que era o Glauber, um amigo meu. Eu falei, seu Glauber, vai pra puta que pariu. Que voz ridícula é essa? Fala direito comigo. Meu Deus do céu. Você fez isso, Fiz isso. cara. Eu acabei com a vida dela. Então, assim, eu arrumei ela. E aí você afundou ela. Acabei com a vida. Aí ela falou assim: tá bom, tchau. E desligou. E aí, eu não sabia se eu mandava flores, se eu ia na casa dela, se eu pagava um psiquiatra, porque eu acabei com a vida dela. Devia ter Então, contratado querida, uma fono eu pra ela. espero que você superou isso, tá? Mas, assim, é irreparável o que eu fiz. Então, são aquela coisa do profissional que, às vezes, você. Não, mas aí você se confundiu, você achou que eu fosse confundi. outra pessoa. Isso, né? mas assim, foi tenebroso o que eu fiz. Foi tenebroso. Então, é que isso Tá ficou... precisando de uma fono que ele que estou à que disposição. isso ficou famoso. Meus amigos souberam dessa história e todo mundo ria muito, né? Depois, agora eu vou contar a história. Ela superou, sim, por isso que eu estou contando aqui. Mas ela falou assim, mas no começo, nossa, eu fiquei muito chateado. E continuou com a voz, né? E ela tá lá com a voz dela, Então, feliz da vida. Aí a gente também tem que pensar que o paciente, ele tem o direito de escolher como ele quer ficar. Eu, às vezes, atendo, aí a pessoa fala pra mim, não, pra mim já tá muito bom. E eu ouço aquilo, eu falo, meu Deus, eu ainda queria mais, eu queria melhorar, eu queria isso. Mas o paciente não quer, Tá né? bem, Então, né? aí a gente tem que aceitar, né? Aí eu falo, olha, dá pra melhorar, né? Mas tudo bem. É isso aí. Próximo paciente aqui da doutora. É isso aí, parceiro. É isso aí, parceiro. Eu gosto das imitações, são as melhores. Ele aqui. vai- Aí. Que é o melhor do mundo, né? E o Bebeto. É Diria isso aí, assim, parceiro. eu adoro Boa. o Romário, né? Sempre adorei, sempre fui fã dele. Assim, eu diria assim, nem precisa mexer nisso. Ó, tá vendo? A própria fonte, nem precisa mexer. O que você tinha que fazer, Deixa ele, você né, fez, cara? né? Mas, assim, também é uma coisa que é super tratável, né? Assim, hoje em dia, eu acredito e espero que a gente não tenha mais
pessoas que cheguem nessa idade com uma alteração dessa. Porque E hoje hoje a gente... senador, né? Então, pois é, exatamente. Hoje a gente consegue resolver isso criança, né? Na época que ele era criança, na vida que ele tinha, né? Dentro da situação também dele, não teve esse acesso, mas hoje em dia as pessoas têm acesso. E isso aí é uma coisa que dá para tratar de criança, é uma coisa simples, né? De se tratar. E aí eu penso isso também, né? Ele é uma pessoa que expõe a voz ali o dia todo, numa questão mais séria, né? Ele não é, por exemplo, um comediante, né? Então eu não sei, na minha cabeça, o quanto isso não atrapalha. Mas, de certa forma, também é uma marca registrada dele ali, né? Da personalidade dele. Então, a pessoa não se incomoda, né? Então é aquilo de novo, o paciente tá bem, tá tudo bem. Mas dá para tratar. E fica muito bom. É isso aí, parceiro. Tem que Mas tratar, ele parceiro. pode também, vai, deixa ele lá. O Romário É isso aí. E esse aqui? é o cara mais imitado. Ele, eu acho que o Silvio Santos não tem... Não tem ninguém igual, né? Não tem ninguém igual, pois é. A voz não sai. Não, e tá ele uma tem a bosta. voz assim, e ainda a língua do Romário. Então, Pois é. Tem dois. Ele juntou dois Eu problemas falo assim, fonoaudiológicos. Ele só não tem 5 porque não tem esse dedo. Senão ele teria 5 problemas. Você não acha que uma pessoa como essa não é... Ele é assim porque quer estar assim? será que daria para dar um tratinho? Né, sim, com certeza, né? Mas me falaram que uma pinguinha antes da coisa vai muito bem. É assim, ó, mudar hábitos, ter uma educação é difícil, é cansativo, né? Então as pessoas acho que acabam meio que largando mão. Mas mesmo você conseguiria arrumar eu falando brasileiro? Conseguiria, com toda certeza. Então, E tudo? Dá pra arrumar tudo? dá pra arrumar tudo. Assim, os transtornos de fala são corrigíveis todos, desde que o paciente Você tá brincando que o Lula podia ter melhorado mas é lógico, até hoje dá. Mas aí eu acho que que assim, ó, ele também, assim, a gente tem que pensar também assim, que hoje ele já tem, né, não é idoso, mas ele já tem uma certa idade. Não, ele é então idoso, tudo, né? É, quase 80 anos já, acho, né? Quase 80, é mesmo? Eu já achei que ele tinha uns 70, não? Não, É? é Quase 80? anos, Bom, enfim, um idoso, é muito mais difícil isso, mas vamos pensar assim, quando ele foi para ser presidente, consultar. né? Ele poderia ter tratado isso e com certeza corrigiria, melhoraria muito, mas aí é o que eu digo para você, é uma questão da persona, né? Então ele cria, e isso é dele. 79 anos. 79 anos, nossa, não achei mesmo. Não, 79 É. anos. Então, assim, é dele, né? Como que a gente... Assim, eu entendo que ele quis ter ele tinha, né, esse padrão, esse perfil aí, ele quis manter. E isso, de certa forma, trouxe benefícios para ele sempre, né? Então, vou tratar. É o que eu falo da oratória moderna hoje, que você vai virando uma marca, um meme, né? E assim vai indo. Então, De certa forma, esse falar errado, vamos dizer, né? E essa condição aí dessa interposição de língua, essa postura toda, acaba talvez aproximando as pessoas que ele queria que se aproximassem dele. entendi. Então, Olha aí, tá vendo? talvez tenha sido isso. Mas ele poderia ter tratado. Você vai ligar por quê? Pro Lula? Ô, Zanda, tu quer me fuder, Zanda? Para de gastar dinheiro. Não dá, Zanda, não dá. Não dá, o pessoal tá em cima de mim. Não faça isso, Zanda. Ele ia falar assim com a Janja. Já falado. Ô, Janja, dá uma força aí, você tá queimando um filme, Janja. Vocês nunca foram cancelados por ninguém, não? Já. Porque, né? Eu tô falando Ninguém até tá pouco aqui, eu tô assistindo me mesmo, ninguém segurando tá aqui, assistindo. porque, né? Não, Beleza. ninguém, E o último aqui. Você imagina um cara falar assim, ó, eu vou encher sua cara de porrada lá no... Pois é. No UFC. Não dá pra acreditar, né, cara? Então, é isso que eu tava falando, que a voz não condiz com a característica física, né? E no caso, a profissão e o talento da pessoa. Não, o né? Anderson Silva eu acho que é o cara que mais a gente erraria a voz, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu já tive uma vez um paciente que entrou em contato comigo e eu achei que era uma mulher. Já começa daí, né? Falando no telefone. E quando ele chegou no meu consultório, eu desacreditei. Porque ele era, assim, um armário. Assim, ele tinha Com uma vozeta. uma voz fina desse jeito, assim, com 32 anos, falando desse jeito. Tinha 1,90 m, uns bração, assim, musculoso. Você olhava e você falava, meu Deus, não é possível, né? E aí, assim, aquele pensamento, meu Deus, a pessoa tem 30 anos e só agora que ela foi ver isso, né? Mas nunca é tarde, né? Sempre dá pra resolver. E saiu falando, ó, bonitinho. Olha aí. Então, assim, aí é uma outra coisa. No caso dele, aí no caso dele ainda é um pouco até mais difícil a gente entender porque a pessoa não procura, né? Um ajuste, um tratamento, enfim. Porque realmente não condizem nada com ele, né? Nem fisicamente, nem profissionalmente, nem o talento dele, o que ele faz, né? Pra viver, enfim.
Mas dá pra tratar. E sotaque? Dá pra tirar o sotaque? Dá pra tirar, dá pra pôr. Tem muitas fonos que trabalham em teatro, né? As fonoaudiólogas da Globo, que tinha muito no passado, assim, trabalhavam os o atores pra telejornalismo, fazer. até os repórteres, né? Também os repórteres. Mas, assim, eles atuavam muito diretamente nos atores para fazer um papel de uma nordestina, né? Fazer um papel de uma pessoa de outro país, de um estrangeiro, enfim. E para tirar sotaque também, né? Porque a gente muitas vezes traz o ator lá do Nordeste, por exemplo, e vai fazer um papel de um carioca, né? Daí eles tinham que mudar. Então dá para fazer também. Tudo é muito técnica, né? A fono, ela tá baseada em muita técnica, né? Então é assim que a gente consegue Que tratar. dizem que ninguém acredita na polícia mineira, sabia, Inácio? Por quê? Porque você imagina, olha só, tá tudo cercado, pode sair aí, tá tudo cercado aqui fora. Mãos pro sarto, né? Pô, aí o cara lá dentro vai falar assim, não vou sair, pô. Ai, vozinha. Vai, Nem combinam, né? vai. Ó, é aquilo da oratória, não traz credibilidade, Pois é. né? É isso. É isso aí. E para terminar, nós temos a dúvida da humanidade, Carol. Todos os nossos convidados têm que resolver uma dúvida da humanidade. Nós vamos depois botar o nosso livro aqui na Livraria Leitura, né, Inácio? Inclusive, eu fiz um vídeo do senhor e o senhor está de parabéns. Muito obrigado. Porque gestão por desempenho está na Livraria Leitura. Isso é uma gratidão que Olha eu tenho por só. você, pela livraria. Parabéns. Imagina, hein? por mim nada. É, Quem porque- escreveu o livro foi você, pô. Mas o prefácio de quem? Sim. fez o prefácio? Poxa vida, cara. Pois é, pô, é isso. O que vale naquele livro é o prefácio. Mas tá, ele tá, hoje tá... Modesto, tá muito modesto. Tá. É. Então, mas aí a dúvida da humanidade que nós temos é essa daqui, cara. Ó. Por que quando assopramos com a boca aberta sai ar quente e como com a boca fechada sai ar frio? Quando assopramos com a boca aberta, você sai vai assim, ar ó. quente. Isso. Sai quente, Sim. sai frio. Meu não sai frio, não. Sai. Fala, testa. Sai mais frio. É. Ah, sim. que Olha, acontece? é uma pergunta muito boa, viu? Porque eu nunca nem tinha feito esse teste pra te falar. Mas o que? Imagino eu, tá? Que a questão tá mais relacionada com a quantidade do ar que sai. Que quando eu tô com a boca aberta, sai uma quantidade maior. E o que tá dentro da gente tem a nossa temperatura corpórea. E é mais quente que a temperatura ambiente. Quando a gente sopra com a boca fechada, sai menor quantidade. Então, quando entra com o ar de fora, não dá tanta diferença assim. Eu acredito que seja isso, tá? Mas nunca nem tinha visto essa pergunta aí, tá? Sabe que, assim, porque depois que eu vi isso, eu comecei a fazer os testes, entendeu? Em casa. Eu fiquei que nem um doido. Assim, em casa. E parece assim, eu não sou, eu sou leigo, tá, gente? Sim. Que quando você faz assim, parece que sai do estômago. O ar vem de estômago e não do pulmão. E quando você faz, você tá vindo com o ar do pulmão. Eu não sei se tem a ver isso. Não, o sopro, o ar sempre é do pulmão, né? Porque onde temos ar é lá no pulmão. Então, qualquer sopro que fizermos vem do pulmão. É que quando você vai soprar com mais Então, com a com boca bafo, mais aberta, assim, ó. você faz mais força, Tá né? vendo? Parece que o ar não vem do pulmão quando você faz. Baforar na cara É. de alguém, você diz? Então, mas aí o baforar, ele não vem do estômago, assim, do esôfago. Ele vem da garganta mesmo, da laringe, né? O ar vem todo daqui, dessa parte mesmo. O não tem estômago, Bernardo, ele serve pra digerir os Eu alimentos. sei, cara, mas você acha que não tem ar lá dentro? Não, assim, Ó, a o gente- fígado, Bernardo, Mas tem serve. ar dentro do estômago, Olha, o Zé. rim, Bernardo. Tem ar de estômago, Olha, Zé. eu vou fazer uma coisa, eu vou Meu estudar esse próximo assunto. livro vai ser sobre isso e você vai fazer o O prefácio, bafo do Inácio. Ó, estômago. eu vou fazer assim, a feijoada do Bernardão. O bafo do estômago e do pulmão. Eu vou pesquisar isso, depois eu vou falar pra você. A gente escreve em alguma postagem nossa, porque Legal. eu Beleza, realmente Bernardo. não sei te responder isso, mas eu acho que tá relacionado mais com a quantidade de A ar quantidade. e aí a relação que ela vai ter com a temperatura de fora. Eu acredito que seja isso, mas posso estar bem enganada. Tá certo. Difícil essa pergunta, hein? Carol, comete aqui, Inácio. Muito bem. Ô, doutora, obrigado. Olha, foi magnífico. Eu tenho certeza que cada um conseguiu tirar um pouco. Como você precisa fazer um Netflix, né? A série 1, 2, 3, 4, 5, muita 6. coisa E pra dava falar, para né? fazer, se especializar em cada área ali, né? Sim, é. Agora, nós temos a lâmpada que o Bernardão trouxe lá de Dubai, né? Nossa, que chique. Ele deixou eu fazer o quadro. Agora, obrigado, Bernardo. Você que vai fazer o... Dá medo até de pegar nesse negócio E aí hein? você pode. Mas ele trouxe de Dubai isso aqui. Então, eu tô com medo E já. aí ele engarrafou aqui um gênio. Tá. E você precisa olhar para aquela câmera e fazer um pedido. Só esfregar a mão, né? Pode Eu, pegar. eu tenho que fazer o pedido Ele deixa você pegar. mentalmente. Não, tem que falar.
A gente tem que saber qual Falar. é. O Bernardão, é um pedido só por quê? Porque a verba só deu para um. Né? Os Então, se não é nada patrocinadores não estão pagando para 3, não. É só um pedido. pedido. Porque o Bernardão falou aí, ele é o matemático da... Pode ser um pedido para você. Então, eu tenho tantos pedidos, né, na minha cabeça aqui, mas não sei, será que acho que eu vou pedir aqui pra agora em meio do ano? Sabe, o Palmeiras não ganha um mundial. Mas peraí, o Olha lá. Júnior milagre Não, milagre o negócio vem de Dubai, é chique pra caramba. Milagre pra Se esse gênio não resolver isso... Quem que é o santo do esporte, ô Maurício? O Palmeiras é São Marcos. Eu sou Marcos. Então pega pro São Marco, pô. Não, gente, é uma brincadeira. Eu não ia pedir o Palmeiras no meu gênio, né? Só tem um pedido aqui. Na verdade, eu queria pedir mais para que a gente tenha um ano bom, uma vida boa, que as coisas mudem por aqui, que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Olha, eu falando e esfregando aqui para realmente resolver. Porque a gente precisa, eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade de acesso a se tratar, e a gente fica falando aqui sobre tratar, procurar a fono. Algumas pessoas têm condições, outras não, e eu queria que as pessoas tivessem acesso a isso. Eu acho que essa é uma coisa que Muito eu bom, gostaria de pedir. lógico. E se tiver um outro pedidinho, o Palmeiras ser campeão mundial também, não faz Já mal pra ajuda, ninguém, É né? um pedido só, milagre não faz. Não dá. Eu trouxe um presentinho pra vocês. Pra Ah, é? nós. Presentinho de fono, né, gente? Presentinho de fono. Um para cada. Ó. Façam uso. O que será que é, Inácio? Deixa eu ver. Eu Vamos abrir. tenho certeza que a hora que vocês abrirem vai vir alguma piada bem... Uma prótese peniana! Olha! Eu acho que a minha é maior, Inácio. Ó. É nada, cara. Obrigado, doutora. Ó, vou mostrar pra vocês como é que usa. Peraí, deixa eu mostrar. Porque daí depois... A gente já usou isso daí da outra vez, A mas eu gente vou podia mostrar perder aqui, a né? amizade, mas não a piada, viu, doutora? Sim, eu Desculpa, sei. viu? Eu já sabia que a hora que vocês abrissem, vocês iam falar isso aqui, ó. Aquele exercício Nossa, que você a menina acredita tava que eu ia... fazendo. Você acredita que eu ia te pedir um desse? Sério, olha lá? Sério. Li seus pensamentos, olha lá. Esse aqui, ó. Põe Mas eu aqui. posso usar de canudinho de milkshake também, não posso? Vai, mas você vai ter que fazer uma força danada aí, viu? Ah, É só soprar, só, né? Só soprar primeiro só com ar, sem som, né? Só o ar, depois você vai fazendo os sons, ó. Pra aquecer a voz de vocês antes dos podcasts, A gente vai usar. Eu já estou cuidando da voz de vocês pra que vocês não Muito- precisem de mim pra tratar, Muito só pra obrigado. cuidar. Para de... Já acabou a piada, já. Muito obrigado, isso aí. Vamos Espero fazer. que vocês usem, tá? Nós vamos usar, tá? Quando Ó, usar, semana que vem... põe lá na internet. Maurício, semana que vem lembra a gente de usar o... É, isso aí. Não vai misturar os canudos aí, hein, gente? Um de Não, cada. esse Eu é devia- meu, O Inácio. Rosinha- Esse é meu. Eu devia ter comprado de cor diferente, né? Não põe a pensei mão no meu nisso. canudo, Inácio. Bem, pode deixar. Tira a mão do meu canudo. É isso aí. Fora, Inácio. Ah, meu, hoje o dia foi, Cara, olha, eu ri foi bastante, animado, hein, cara? Foi bem animado, verdade. E quinta-feira também vai ser, né? Agora nós vamos gravar quinta-feira com o Esdras Domingo, Inácio. Ator e diretor. Gente, olha, o Esdras é a história do teatro de Santo André. É uma das figuras, um dos percussores do teatro contemporâneo aqui da cidade. Ele é o fundador, junto com a Renata, também do Espaço Teatral, fica ali na Vila Assunção, a Companhia do Nó. Então é uma figura que eu não conheço aí, um grande diretor hoje em exercício como o Esdras Domingos, então por isso que ele vai estar aqui conosco. É isso aí, o programa 174 vai estar aqui agora na quinta-feira gravando e o programa vai ao ar no dia 3, Inácio. Muito bom, cara. Vamos embora então? Bora! É isso aí, gente. Muito obrigado, Carol, mais uma vez, por estar com a gente aqui no shopping. Foi muito legal, papo bem esclarecedor para todo mundo que está em casa, né, Inácio? Poxa vida, olha, sensacional. Desculpa as piadas, toda a sua família de ser vir num lugar assim, não tão decente, sabe? Mas a gente precisa também fazer as pessoas não dormirem no final do programa. Com toda certeza. E o ser humano é freudiano. Se vocês quiserem saber, pesquise porque o ser humano é freudiano. Gente, queria agradecer, foi muito bom vir, foi divertido, esclarecedor. E se quem quiser me procurar, meu Instagram, vou falar aqui, né? É @carolcomed com 2 T's e no final. E a importância de ter uma fonoaudióloga para tratar sua voz, sua comunicação. E o quanto isso é importante para todo mundo. Isso é uma coisa
bacana de se pensar. Obrigada, viu, gente? Muito Eu bem. agradeço. Vambora então, Inácio. Vambora, Bernardão. Muito obrigado. Um de canudo primeiro pra gente ir embora. Opa! Tchim, Tchim. Você tá mole, Inácio, né? Não, tá aqui, ó. Tchim, isso. É isso aí, gente. Foi o programa 173 com Carol Cometti. Voltamos aí na próxima quinta-feira. Porque quem faz e vive o Grande ABC faz o quê, Inácio? Passa por aqui, Shopping ABC. Beijo, gente. Tchau.